Eu vou fazer aqui a resenha crítica do filme Superman o Retorno de 2006. Já vou adiantar que eu não gostei do filme, mas se alguém gostou, que seja. Ou pelo menos dissertar a respeito. Bom, Bryan Singer ia fazer X-Men 3, que acabou virando X-Men Confronto Final por Brett Ratner. Então Warner Bros. Insistiu para Bryan Singer fazer Superman o Retorno. E com isso, Brett Ratner, que estava para fazer um novo filme Super-Homem, e foi demitido porque queria colocar um ator no lugar chamado Matthew Vaughn como um herói, ficou com X-Men Confronto Final. Mas aqui a resenha é sobre Superman o Retorno, que é o foco do vídeo. Bom, como eu havia dito, não gostei do filme. Já começa que o roteiro do filme é acreditado a Michael Dougherty e Dan Harris, que junto a Bryan Singer receberam os créditos pela criação do argumento. Eu não entendi, não gostei desse negócio, porque eles xerocaram as tramas de Superman, o filme Superman 2, A Aventura Continua, e Superman 2, A Aventura Continua, a versão de Richard Donner. Eu acho que a Warner Bros. Deveria ter feito alguma coisa para impedir que Bryan Singer levasse adiante essa trama copiada. Porque vamos e convenhamos, se você tirar as cenas escritas na sinopse e no enredo desse longa e também as últimas cenas, nada mais resta de novo para ver. Então, se você já assistiu Superman, o filme Superman 2, A Aventura Continua, Superman 2, A Aventura Continua, versão de Richard Donner, e é só você pegar na internet ou com alguém que viu o filme como é que foi o final. Então você não precisa mais ver. Outros pontos que eu quero falar aqui: o filme não tem pancadaria, Super-Homem socando, espancando os vilões. O que temos são 4 cenas de ação, mas nenhuma delas de confronto direto entre Super-Homem e quaisquer vilões. Temos a cena da bala no olho, a cena em que o Super Filho vai segurar o piano, a cena em que o continente de Kryptonita é levantado e a cena do Super-Homem erguendo o avião. O resto é um filme de drama, não é de ação, nem de aventura, nem mesmo de romance. Embora, obviamente, Lois Lane esteja no longa. Mas não é só isso, não. Também acontece de o filme não ser fiel às histórias em quadrinhos, como também não é fiel a muitas das animações envolvendo o personagem. Falando especificamente de Brandon Routh, que fez o papel Super-Homem, o cara foi lá e copiou o desempenho de Christopher Reeve como Super-Homem. Ele mesmo admitiu isso. Disse que ia fazer uma homenagem aos trajetos originais do outro ator, mas ele acabou virando uma xerox de Reeve, porém nitidamente inferior. Enquanto que Kate Bosworth, como Lois Lane, aquela peruca dela com mecha ficou bizarra. E ela não tem idade para o papel, embora pelo menos a Lois Lane dela seja nitidamente bastante distinta do que é interpretada por Margot Kidder, que fez a mesma personagem em filmes anteriores. Outras coisas que também não colaram no filme, para mim pelo menos, como é que Lois Lane se lembra de que ela esteve na Fortaleza de Solidão com o Super-Homem? Se no Superman 2 a aventura continua, tem o beijo e esquecimento. Mas até na versão de Richard Donner do mesmo filme,
Super-Homem gira ao contrário para cancelar a ideia de que Lois Lane descobriu que fosse a mesma pessoa que Clark Kent. Singer disse que se baseou bem mais no Superman 2 de Donner do que no de Lester original de cinema, porém tem muitos erros de continuidade, já tem muitos erros se for pensar que seria a continuação do 2 de Lester, imagina então o 2 de Donner. Além disso, se Superman o Retorno é a continuação dos filmes 1 e 2, por que razão aparecem celulares e outras tecnologias em Superman o Retorno que não existiam em Superman o filme e Superman do Futuro Continua? Muito estranho e irritante. Aquele uniforme do Super-Homem também com a sunguinha apertada, símbolo reduzido e corvinho no lugar de vermelha, também não gostei. Até Jan Kane, Super-Homem de Lois e Clark na aventura Superman de 1990, tem um uniforme bem melhor do que o de Raut. Singer disse que mudou a paleta de cores para homenagear os curtas-metragens clássicos de animação do herói do estúdio Max Fleischer dos anos 40, mas não ficou legal não. Ou pelo menos para mim. E Superman Retorno também é o filme Super-Homem com mais erros. Até a ideia de que as lentes de contato azuis para Brandon Routh usar não ficaram convincentes. A ideia de alguém usar lente de contato para trocar as cores dos olhos é justamente disfarçar a ideia de que a cor original é outra. Superman o Retorno, nós logo percebemos de forma bastante grosseira e grotesca que Brandon Routh está com lente de contato, então as lentes de contato deveriam soar de forma bem natural e espontânea para simular que o Super-Homem tivesse os olhos azuis em cena. Agora, eu também não entendi e não gostei que o diretor Bryan Singer e o ator Brandon Routh disseram publicamente em múltiplas matérias que saíram em diferentes veículos da internet, que eles ficaram decepcionados, surpresos e traumatizados porque o Superman Retorno não fez sucesso suficiente. Eu pensava que eles fossem aparecer publicamente para se retratarem pelas tantas e tão ruins falhas. E outra, que negócio é esse? A pessoa vai fazer um trabalho ainda mais para o grande público e não entende que está na chuva para se molhar. Qualquer coisa pode fazer sucesso ou pode fracassar. Ainda mais que Bryan Singer e Brandon Routh não fizeram direito aos serviços. Bryan Singer foi argumentista, diretor e produtor do longa e mesmo assim não decolou. Veja que coisa. E Brandon Routh, ele tem cara de adolescente. Na época ele tinha pelo menos, além de que não tinha o corpo bombado para ser o Super-Homem. E até eu pude perceber que fizeram um tratamento digital da forma mais besta no rosto para poderem ajudá-lo a diferenciar como Super-Homem e Clark Kent. Eu não entendo como é que a Warner Bros. Não interviu em nada. O diretor assumiu que o estúdio não interviu em nada, não interferiu em nada, nem aquele super filho chamado de Jason White em cena. Sério que ninguém mais além de Lex Luthor percebeu que o garoto é filho de Super-Homem, não do Richard White, sobrinho de Perry White. E por sinal, nas histórias em quadrinhos, Perry White e Lex Luthor têm a mesma idade. Ambos são 5 ou 6 anos mais velhos que Clark Kent em idades terrestres, o que significa que esse sobrinho do Perry White, o Richard, teria de ser um garotão, pelo menos 10 anos mais jovem do que Lois Lane. E referente ao plano de separar a costa leste dos Estados Unidos do resto da União, esse plano funcionava direitinho, era bem convincente para os anos 70 e 80, mas agora não cola mais. E também do jeito que foi orquestrado nesse filme de 2006, Superman o Retorno,
Ainda tem a questão de que o Lex Luthor das histórias em quadrinhos nunca daria um golpe em velhinha nenhuma para ter mais dinheiro ou financiar seus projetos. O Superman Retorno, para mim, não é um bom filme, tanto que eu não estranhei que era para ter arrecadado 500 milhões na visão da Warner Bros., mas só chegou a 391. Detalhe também que o filme custou 204 milhões, não 250, como muitas fontes da internet afirmam, porque os outros 46 milhões foram gastos em pré-produções anteriores com diferentes diretores, entre os quais já está o Brad Ratner. Então, embora tenha cenas inéditas na sinopse, no enredo, no final do filme, esse filme para mim não colou não, mas eu já tinha sido levado a entender que não ia ser um bom filme por intuição. Depois de saber que Bryan Singer foi contratado, eu percebi que ele ficou bastante empolgado, ainda mais que ele queria fazer X-Men confronto final, mas acabou pulando fora. Ele disse que ia fazer depois que fizesse Superman um retorno, mas por que não fez antes? X-Men 3. Ué, ele não fez Superman um retorno, que esse filme ele copia demais Superman, o filme Superman 2, Aventura Continua, Superman 2, Aventura Continua, estão de Richard Donner. Pelo menos Superman 3, Superman 4, A Busca da Paz, tem cenas de pancadaria e roteiros inéditos, embora sejam de comédia e também não sejam fiéis às histórias em quadrinhos, mas eles até parecem excelentes se comparados com Superman O Retorno. Bryan Singer disse que contratou Brandon Routh porque queria um ator que não fosse famoso na época e que se parecesse fisicamente com Christopher Reeve. Então ele chamou Brandon Routh para uma conversa. Eles foram almoçar juntos e Singer percebeu que Routh é bastante desajeitado e tímido, considerando o sujeito ideal para o papel de Homem de Aço. Agora, mais uma coisa, que título é esse, Superman O Retorno, que nada tem a ver com o filme. Singer pegou carona em Batman O Retorno como título. Eu não entendi. O filme dura 154 minutos, 2 horas e 34 minutos. No caso, é listado como de ação e aventura. É um drama. Embora nesse filme Super-Homem não termine com Lois Lane, mas também nesse filme Lois Lane é bastante fria com um herói, dura e fria. Enfim, a Warner Bros. Devia ter respeitado, no meu entendimento, que Singer estava envolvido com a negociação de X-Men com o confronto final. Ele não fez X-Men o confronto final, mas eu gostei bastante da forma como Brad Ratner fez esse terceiro longo dos Mutantes. Na verdade, o quarto, que o primeiro é o Geração X, de 1996, foi feito para a televisão. Então, é isso. O Warner Bros. Deveria ter se tocado que esse filme Super-Homem não ia decolar. Também não é a primeira vez que ela vai lá e acredita pela autoria da história de um filme quem não foi o autor. Cadê os créditos aos roteiristas de Superman 1, 2 e 2 de Donner? Igual fizeram com Mulher Gato, o Pitoff, que assinou como diretor, foi lá e roubou Batman, Batman Retorno, Corvo e Homem-Aranha 1 e 2. Pitoff foi ainda pior porque ele copiou de sacanagem. Ele já tinha intenção de se passar pelo autor do filme. Agora, em Superman Retorno, Bryan Singer tinha intenção de homenagear os filmes anteriores, ou parte deles, mas não devia ter se empolgado, devia ter prestado bastante atenção. O diretor perdeu de vez minha confiança e meu respeito, e ainda veio se envolver diretamente com pedofilia, o que não vem ao caso, mas enfim. Bom, galera, este foi o vídeo. Quem puder e quiser, depois faça sua inscrição no canal parceiro.
que está na descrição do vídeo. youtube.com/HSAMA, da Gassamada Brazilian Baroness, que é minha youtuber favorita e é responsável pelo canal com 18 mil inscritos. A Gassamada Brazilian Baroness é o maior, melhor, mais completo canal sobre cosplay, moda, beleza, estilo de vida e artesanato. Façam lá suas inscrições, vocês vão gostar bastante. É minha youtuber, blogueira e cosplayer favorita. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Revisão de texto, Sávio Cristi, eu mesmo. Até mais, galera.